Entre trancos e barrancos, pude ver que minha vida é mais do que poderia imaginar. Do mito da caverna ao despertar da vida plena, muita coisa se passou. Esse sou eu com 4 anos. Quando se tem essa idade, tudo que a gente absorve passa pelo crivo do afetivo e físico. Imagina quanta coisa a gente não tem que interpretar a partir disso. Esse sou eu com 12 anos. Depois dos 7, nossa vida muda. A gente deixa de pensar pelo afeto e pensa pela lógica, como se 2 mais 2 fosse ser 4 em qualquer sentido. Tá aí. Pensar também é algo que se faz com o corpo, não só com a cabeça. Bom, depois de muitos anos repetindo exatamente o que ficou esquecido até os 7 anos, você começa a achar que se alguém não te mandou mensagem ou não falou com você, é porque foi abandonado. Afinal, quando você tinha 4 anos, foi exatamente assim que seu pai te tratou quando você tentou falar algo com ele e ele não quis ouvir. Bom, 2 mais 2 é igual a 4, né? Entre tudo o que poderia acontecer na minha vida, a mais difícil e dolorosa foi a experiência de quase me esquecer. Tive que voltar a mim da maneira mais difícil e complicada que podia. Sozinho. Foram meses e meses sem saber o que era. Quando fui pequeno, eu era alguém feliz que gostava de cantar, dançar e fazer apresentações. Foi quando eu precisei me esquecer para agradar aos meus próprios pais. Freud diz que é quando não somos abraçados na nossa existência, a gente se abandona na infância para sobreviver. Senão morremos. Essa ideia de sobrevivência é a mais primitiva de todas. Achamos que precisamos atacar para que não nos devorem. Continuamos um pouco assim. Quando se tem 12 anos e tudo que você era some por repetição, você já não sabe mais quem se é. Só o que aprendeu para sobreviver. Quando chega a idade adulta, uma grande coisa acontece. O amor é a fonte mais genuína que existe. O amor, enquanto ideia, parece algo que devemos entregar para alguém. Amar é gostar de si, depois da vida. Amar é quando se é o que se é aos 4 anos e não se preocupa com aquilo. Depois, é só o que falta. A gente cresce e coloca nos outros nossos pedaços faltosos, porque foi onde não fomos cuidados. A gente esperava, enquanto cidadão, que nossas necessidades básicas fossem atendidas para sobreviver. Não que fossem nos dados pedaços de coisas que pegamos como falta. Quando a gente cresce negando o que se foi, o amor que recebemos, enquanto nós mesmos, a gente acha que a vida é fazer coisas para que não nos deixem sem o que precisamos para sobreviver. Mas a vida não é essa. Então, a gente chega na vida adulta com essas questões, esses comportamentos, essas negações. E quando achamos alguém que parece exatamente o que queríamos enquanto criança, a gente repete aquele comportamento fortalecido por anos 1000 vezes maior. A gente acha que o amor que aprendemos a receber de nós mesmos não é correto. E começamos a querer o amor que nos dão para poder sobreviver. Em 21 de maio de 2024, eu me esqueci pela segunda vez. Esse sou eu, sem saber o que era, já que o que eu sabia já não prestava. Eu tentei sobreviver com o que me deram e praticamente sumi da vida. Quando se é o mais fraco da alcateia, você é deixado por último para morrer pelo grupo. O mais fraco, mais franzino, é negligenciado para que o grupo sobreviva. Ele só tem 2 opções:
ou morre, ou aprende a sobreviver sozinho, fugindo do bando. Quando se esquece quem é e você precisa aprender a viver só, tudo aquilo que lhe foi ensinado já não serve. É uma morte em vida. A segunda que passa. Nos dias mais difíceis e sombrios, suas dores e faltas começam a gritar mais forte. Só se é possível ser quem se é se passamos por elas para acharmos quem éramos antes delas. Foi numa tarde de verão que eu tive que olhar para mim e aprender que aquele caminho precisava ser tomado. Eu falei aqui da minha vida, mas eu aprendi o que podia fora dela. A vida não é o que fazem dela, é o que fazemos dela. Quando eu entendi que olhar para mim e perceber o que me atormentava era um caminho melhor que sobreviver pelo que me ensinaram, eu comecei a entender que o que importa é o que me faz feliz. Feliz vem da palavra felix no latim. Significa fértil. Aquilo que somos capazes de gerar. Talvez plantar seja o sentido da vida. Quando entendemos que precisamos olhar para dentro e plantar nesse solo fértil que é o amor que tínhamos quando criança por nós mesmos, a gente tenta renascer. Plantar e renascer. Dizem que nosso cérebro possui uma parte pequena onde registramos nossas emoções mais fortes. Entre elas, o medo. Medo é a coisa mais esdrúxula que existe. Ele só serve para nos ajudar a sobreviver. Tipo caso um dinossauro venha nos comer, ou alguém tente tirar sua vida. Medo vive de tirar você do seu pleno exercício vital. É como se precisasse ser só algo em alerta. E podemos ser muito mais. Medo é o que faz a gente ter ansiedade e depressão. Medo é morrer antes de morrer. A gente registra e coloca nossos medos no nosso corpo, como algo a se fazer. É uma máquina, um robô. Ele repete por padrão, aquele aprendido na infância, no seu primeiro abandono. Bom, como recuperar o que um dia foi plenitude? Sabemos que quando crescemos, colocamos nossas experiências de infância em lugares aleatórios, repetindo o padrão. Hoje, sei que posso ter mais do que aprendi, mas tem gente que ainda vive como se não pudesse. Olhar para essa máquina e pensar que podemos ter controle sobre ela é poder controlar o que sempre te controlou. Seus medos, suas faltas. Foi nesse sentido que fui atrás de entender e compreender como fazer isso comigo. Coloquei tudo o que podia em prática e percebi que coisas ainda faltavam. Entendi que a vida corre sem que a gente perceba, que nosso cérebro é mais forte do que nosso espírito, que o que fazemos vira o que somos, mas que sempre terá algo lá no fundo dizendo que você podia ter sido o que quer. Basta coragem. Coragem é uma palavra que vem do latim. Significa ação do coração, sua bravura. A coragem de ser o que o coração se é. Aquela criança que você era aos 4 anos. Saber o que se é, quem se é e o que se gosta faz com que tenhamos calma na hora de agir. Morrer é um processo de vida. Só se morre se é possível renascer. Dançar, cantar,
Louvar-se é algo que faz com que conectemos nossa vida com o sagrado momento da vida, o agora. Isso nos dignifica, nos põe em alegria, semeia nossa felicidade. Sentir o prazer das coisas é o mais importante nesses momentos. Nossa vida, passada diante de nossos olhos, pode ser muito mais do que imaginamos. Pessoas e mais pessoas passam a vida sem saber o que fazer com seus medos, suas dores. Morre quem se é. Morre quem poderia ser. A nossa vida existe muito antes de crescermos. Se só existimos porque podemos renascer porque existe um sentido de vida. Somos seres extremamente criativos. Nos diferenciamos dos outros pela nossa capacidade de pensar, criar e imaginar. Melhor nisso do que em outros assuntos. Podemos ter inúmeras habilidades para ajudar a nossa espécie a continuar e o planeta a melhorar. Usamos pouco disso. Saber em que se é forte e no que se gosta ajuda a descobrir o seu sentido de viver. Criar é para o que somos feitos, não para consumir. Quando não se sabe o que é ou quem se é, temos a impressão de que tudo serve. Mas se tudo serve, então você serve para quê? Somos cada um uma história sem fim, com limites que podemos atravessar a cada dia. Nossa vida às vezes parece coisa de outro cosmos. Somos cosmopolitanos em muitos sentidos. Quantos de nós nunca achou que precisava de um sinal e o sinal veio? Isso é a sincronia com muitos seres que existem além de nós. Seres esses desde uma planta até as estrelas. Quando não temos o que somos claro para nós, achamos que podemos ser qualquer coisa e que qualquer coisa serve. Mas não é bem assim. Se estamos em lugares e situações com pessoas que não fazem sentido para você, sua energia baixa, sua alma é sugada, sua disposição acaba. Estar atento ao que nos alimenta é tirar essas coisas do caminho para não contaminar a terra. Vagar talvez seja uma coisa que os vivos fazem, não os mortos. Quando estamos vivos e atentos ao que nos motiva, nossa atenção volta toda para isso. Mas é preciso se conhecer primeiro. Cosmos e nós. Somos nós e o cosmos. Palavra que vem do grego e significa beleza, harmonia. Onde está a sua? Assim como um autor disse em um texto, não podemos ficar nos protegendo com ideias que não combinam com a humanidade das coisas. Uma vez, em uma tirinha, um autor disse: nós vamos para a escola para depois mandar nossos filhos para a escola, e assim sucessivamente. O que ele quis dizer com isso é que não há estrutura humanizada no modo de pensar vida. Somos apenas robôs repetindo um padrão, assim como eu já mencionei. O que quero dizer é que esse tipo de pensamento nos leva a ideias de morte e suicídio em pessoas jovens e adultas. Pensar para além do óbvio
nos bota em lugar de conversar conosco enquanto humanos. Humano vem da palavra humanos, que significa ser da terra, homem da terra. Isso nos coloca nesse lugar de pensar enquanto seres que estão ligados com o planeta. Não só reproduzir uma ideia de vida esquematizada para a morte. Pensando assim, acho melhor a gente olhar para si e tentar fazer o melhor do nosso próprio mundo. Já que juntos não conseguimos ainda nessas condições. Foi nesse sentido que eu comecei a procurar respostas para o que acontecia comigo. Buscar coisas que pudessem me dar uma salvação de mim mesmo. Tudo o que encontrei foi mais doloroso que poderia imaginar. Tive que me entregar a coisas antes confortáveis para mim e que agora não faziam mais sentido. Tudo para questionar o que poderia fazer diferente. Parece loucura, mas no modo como tudo funciona é que estão as respostas para como não funciona. Tudo de dentro desse buraco de minhoca. A vida me deu o que eu não poderia aguentar, só para me dizer que poderia ir além do que não imaginava. A nossa vida se dá nesse curto espaço-tempo entre existir e se tornar o que se quer ser. Existir é como as plantas que não sabem o que são, ou os animais. Ser é ter consciência do que se pode se tornar como existência. Não agir como acéfalos. Pensar é a dádiva divina. Não se martirizar enquanto pessoas. Não achar que a vida é só existir. Passamos muito tempo com a ideia de que devemos nos preocupar com ideias tontas. Coisas fúteis que não nos avançam. Como o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Nem nós. Nem nosso Deus. Deus é essa ideia de que você deve se preocupar com suas atitudes. Mas se você só se preocupa, como vai aproveitar o que tem? Ninguém além de você deveria se preocupar com suas ideias. Na palavra Deus existe um eu dentro. Se Deus está em mim, eu também estou nele. Sou parte dele. Deus sou eu em muitos meios de ser. Isso é o que a vida nos dá em troca de ser. Temos o poder de poder ser nós a partir do que queremos, não do que desejam. Foi dessa forma, assim, olhando para mim que entendi. A vida é feita de escolhas íntimas. Daquelas que fazem sentido com o tempo, o mundo, a mim, ao todo. Afinal, todo ser existe porque precisa de vida para se alimentar e nutrir o outro.
Vamos continuar assim, nutrindo o que existe de mais sagrado em mim, em você e na nossa existência material, para que nossa existência mais íntima acesse o imaterial do nosso existir.